Boa noite, senhoras e senhores presentes, estudantes, corpo docente e convidados. Este evento é uma celebração da fundação da Ítaca, a Fundação Jurídica, e de toda a história da nossa empresa júnior do curso de Relações Internacionais. Por isso, gostaríamos de apresentar a história da empresa, desde as primeiras ideias até os dias de hoje, e em seguida chamar o nosso convidado, Josemar Franco, da BMJ, para falar sobre o mercado da consultoria e comércio exterior. Como foi divulgado, nós também tínhamos convidado o Gabriel Toledo, também consultor na BMJ, mas infelizmente ele não pôde comparecer à nossa live. Então, agora, eu gostaria de convidar ao nosso palco virtual o Felipe Souza, que é presidente institucional da Ítaca, e o Rodrigo Abreu, que é presidente organizacional da Ítaca. Boa noite, presidentes. Boa noite, Maria. Boa noite, Felipe. Boa noite aos nossos convidados, nossos trainees, quem está aqui nos assistindo hoje. É um prazer imenso para a gente estar aqui no canal do IESB, podendo mostrar o nosso trabalho, o que a gente tem feito, o que a gente está planejando fazer. Queria agradecer a todo mundo pela presença, é realmente uma noite bastante especial. Agradecer ao nosso coordenador também. Espero que a gente possa fazer uma apresentação legal para todos. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao coordenador do curso de Relações Internacionais, senhor Marco Menezes, por nos apoiar na realização deste evento, a equipe de marketing do IESB, por nos fornecer toda esta estrutura, a todos os membros da Ítaca aqui presentes, aos atuais que contribuem no dia a dia de trabalho, ou aqueles que não fazem mais parte, porém já prestaram sua contribuição com a empresa. Eu me sinto honrado de poder fazer parte deste momento tão importante de celebração da nossa história, da história da Ítaca, e de poder compartilhar com todos que aqui nos assistem também. Que seja um evento de muito aprendizado para todos nós. Muito legal, gente. E eu tenho uma pergunta para vocês, presidentes, que é: onde começa a história da Ítaca? Na verdade, a história de uma empresa para o curso de Relações Internacionais do IESB já é bem antiga. Do que a gente tem registro, começa a se pensar nisso ali em 2010, 2011, mas por uma série de motivos, seja de pessoal, de organização, burocracia, isso não foi para frente. Só vem acontecer de fato em 2016, muito tempo depois, com um outro grupo já, com outras ideias, outra organização, conseguiu fazer alguma coisa. Nessa época ainda não se chamava Ítaca, mas eles conseguiram se organizar e por algum motivo eles também não avançaram na fundação, ou seja, isso foi 4 anos atrás e a gente está comemorando a fundação agora, então por algum motivo isso ficou de lado. Nós não sabemos porquê, nós infelizmente não temos registro do porquê, mas um ano depois eles já conseguiram 2 projetos de forma autônoma, já que a legislação não permite que uma empresa júnior opere sem a fundação, sem toda a regulação jurídica. Eles conseguiram 2 projetos ali de forma independente. Infelizmente, nenhum dos dois avançou. Eram 2 projetos bastante interessantes de exportação do Paraguai para o Congo. Por mais que sejam países ali que estão próximos, relativamente próximos do Brasil, a gente acaba não conhecendo tanto pelo cotidiano. O primeiro, o de cigarros, não foi para frente. Na verdade, a gente não tem nenhum registro de pesquisa que foi iniciada ou de abandono de fato. E o outro, o projeto de tabaco, a gente tem a pesquisa da economia micro e macro dos 2 países. É uma pesquisa bastante interessante. Para os padrões de hoje de estado defasada, não é uma coisa que nós repetiríamos, nem mesmo usaríamos de referência hoje, mas é uma coisa que a gente gosta de lembrar. Até hoje está lá nos nossos arquivos, a gente até convida os nossos trainees para darem uma olhada depois, nossa diretora de projetos, os trainees de projetos, porque é bastante interessante. Um ano depois, em 2018, a Ítaca consegue uma nova professora orientadora, que é a professora Tatiana. A professora Tatiana sempre ajudou muito a gente está aqui hoje, com certeza, por parte do auxílio que ela nos deu, de todo o apoio, esse empurrão, ela sempre esteve empurrando a gente, falando para a gente fazer. Então, uma parte dessa nossa vitória é dela também.
e ela conseguiu um projeto para a gente com a ANAP e a NACE, a Associação do Alho e a Associação da Cebola, que foi um projeto enorme, também de forma autônoma e independente, já que ainda não havia a fundação nesse período. Nessa época, a gente já tentava fundar a empresa, estar regulado com a legislação brasileira, mas infelizmente não avançou. E o mesmo aconteceu com o projeto. Era um projeto bastante extenso e foi dividido em duas partes, uma parte ainda em 2018 e uma parte em 2019. A parte de 2018, o pessoal daquela época conseguiu entregar. É uma pesquisa muito complexa e interessante sobre o mercado chinês, o mercado espanhol, o mercado argentino, como que é a relação dessas economias com o alho, como que é a exportação do alho, como que é o consumo do alho no Brasil. Fizeram uma pesquisa de campo bastante interessante sobre como nós brasileiros consumimos o alho. Tem bastante aprendizado ali, também é uma coisa que a gente convida os nossos ingressantes a conferirem de vez em quando, porque é realmente bastante interessante. E, enfim, esse projeto era bastante extenso, a gente não conseguiu entregar a segunda parte. A segunda parte a gente ficou para o ano de 2019, mas houve um rompimento entre as partes. Teve um desentendimento com a ANAP e com a Ítaca, e, portanto, essa parte não foi entregue. Mas, por último, que seria a última parte do trabalho, nós estávamos estudando o famoso acordo de livre mercado entre o Mercosul e a União Europeia. Tem uma pesquisa bastante interessante que a gente fez, né, nessa época, que, mais uma vez, por motivos de quebra de relações, não pôde avançar. Mas é uma pesquisa bastante interessante. E é isso, mais ou menos, a história da Ítaca. Sem a fundação, a gente não poderia trabalhar, de fato, profissionalmente. Esses trabalhos são autônomos, mas agora a gente já tá buscando, a gente já pode buscar um cliente de verdade, um projeto profissional. E queria chamar o Felipe para falar sobre como tem sido a nossa gestão de 2019 para cá, como tem sido controlar as expectativas da empresa, controlar o pessoal. Felipe, a fala é toda sua. Muito obrigado, Rodrigo. Eu entro na Ítaca, basicamente, na metade de 2019, junto com o Rodrigo. Nós entramos juntos na julho, a gente fez processo seletivo maio, junho, para ser efetivado pós as férias, né, nesse final de julho para agosto. E a gente entra numa fase que foi marcada por ser um encerramento, um ciclo final, né, um ciclo que se encerrou. Foi a fase final do projeto Paranapa, do acordo Mercosul com a União Europeia, e, consequentemente, o fim da gestão dos diretores que nos antecederam. A gente pegou esse momento, né? Éramos 5 novos trainees que tinham acabado de entrar, e de uma diretoria que tinha 6 a 7 diretores também saíram, eles estavam na fase final, e a gente entrou. A gente teve um breve espaço de tempo de preparação, né, para já assumir essas diretorias da empresa no ano de 2020. Então, daí vocês já imaginam, né, é aí que somos levados ao nosso maior desafio, é aí que a gente se depara com o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Apenas 5 diretores recém-chegados, com o objetivo de melhorar a Ítaca em todos os aspectos, todos os pontos. Tínhamos que estabelecer uma prioridade, e foi aí que nos aproximamos fortemente da Concentro. Concretizamos uma parceria no ano 2020, e que dura até hoje, e só tende a crescimento. Então, na época que eu fui fazer o contato, eu fiz contato com a diretora de expansão, a Karina, e ela nos enviou um guardião, o senhor Gabriel Coutinho. O senhor Gabriel Coutinho ficou com a gente o ano 2020 todo. Então, ele veio para trabalhar conjuntamente com a gente no ano 2020, e ele nos ajudou a estabelecer essa nossa prioridade, que foi obter o CNPJ. Se a gente quer trabalhar, se a gente quer sair da nossa zona de conforto, se a gente quer ser um diferencial, a gente precisa ter o CNPJ, a gente precisa estar com todas as documentações prontas. Porém, para se alcançar o CNPJ, o que a gente percebeu? Era preciso ter alguns princípios estabelecidos, como uma forte organização interna, uma jornada do cliente bem definida, um plano de negócios, uma carta de serviço, tão como um planejamento estratégico para estabelecer o que é feito em cada diretoria e como fazer cada função corretamente, da forma certa. Esta conjuntura, esse conjunto de fatores foi que fortaleceu a nossa cultura organizacional hoje, e como um todo, e a gente eleva a nossa comunicação, e isso possibilitou, né, como eu posso dizer, a gente
tem uma comunicação hoje elevada, de modo em que a transparência em ideias e opiniões sempre prevalece. Agora, eu separei alguns pontos aqui para falar com os senhores das melhorias e avanços da Ítaca em 2020 para 2021. A gente tem uma organização de todos os drivers, a gente tem um organograma de reunião do corpo diretivo, a gente tem tanto do corpo diretivo quanto das diretorias, a gente tem um cumprimento de metas a ser estabelecido, a ser cumprido, a gente trabalha com metas de curto, médio e longo prazo. A gente tem uma plataforma de trabalho, um workplace, que é o Slack. Lá a gente faz o quê? A gente faz reunião, a gente tem treinamento com a Concentra, a gente tem reunião de acompanhamento, a gente tem conversas que envolvem os trabalhos na Ítaca e esse planejamento. O que a gente quer fazer amanhã, o que a gente quer fazer semana que vem, o que a gente quer fazer no próximo mês. Outro grande avanço foi que a gente trabalha por meio, a gente se prepara para fazer um projeto. A gente se prepara por meio de projetos fantasmas. É uma iniciativa da Ítaca que busca treinamento de novos integrantes, aperfeiçoar os membros, a gente quer extrair o máximo de potencial que a gente pode desses membros, desses novos trainees, tanto dos trainees, quanto dos gerentes, quanto dos diretores da empresa, e através de um entendimento prático dessa área. Só que um grande fator de mudança foi o processo seletivo. O processo seletivo era antes feito mais geral, feito para todos um processo seletivo único. Hoje a gente trabalha com um processo seletivo específico e direcionado para cada diretoria. Ou seja, a gente busca por meio de dinâmicas, tanto teóricas quanto práticas, poder extrair o máximo de habilidade que a gente pode individual para jogar dentro do coletivo, dentro da empresa. Então a gente meio que já sabe em qual diretoria, por meio dessas dinâmicas, a gente já sabe qual diretoria que o trainee vai se dar melhor, vai poder, as suas habilidades mais vão se encaixar, digamos assim. E os rumos atuais da Ítaca. A gente está no processo de federação com a Concentro, a gente está nesse processo de conseguir todas as documentações necessárias, todo esse trâmite burocrático, e a gente está também trabalhando com prospecção ativa de clientes por meio de uma plataforma especializada. Então, além do Workplace, do Slack, a gente tem outra plataforma exclusiva para prospecção ativa de clientes. E a gente tem também avanços em parcerias, tanto com outras EJs, quanto com fornecedores. Eu, no caso, tenho muito contato com fornecedor, com agente externo, com professores, tudo que eu vejo que possa melhorar o modelo de negócios da Ítaca que eu estou procurando trazer. E o nosso marketing está intenso nas mídias sociais. A gente tem um trabalho muito intenso. E o que mais a gente pode ver da conjuntura da Ítaca atualmente é que a gente trabalha todo mundo junto em um só objetivo. Hoje, eu posso claramente dizer que a Ítaca ela é uma ideia, ela é uma equipe. Perfeito, gente. Só pelo que vocês falaram aqui, a gente consegue perceber que a Ítaca teve muitos percalços, né, muitos obstáculos, mas hoje realmente é uma EJ consolidada e a gente realmente tem que comemorar esse feito, né? E já que a gente está falando sobre a nossa EJ, né, a nossa empresa Júnior, vocês poderiam falar um pouco sobre o movimento Empresa Júnior, ou conhecido como MEG, e sobre a importância dele na formação dos graduandos das mais diversas áreas? Bom, todos os cursos de graduação, eles exigem uma carga horária complementar para você se formar. Nosso curso de Relações Internacionais no IESB, se eu não me engano, são 140 horas, e geralmente o pessoal do nosso curso preenche essas horas com cursos de idiomas, com estágios, com simulações, isso no geral. A empresa Júnior, ela difere, entretanto, das outras atividades, porque são alunos que fazem tudo. Então, por mais que nós tenhamos o apoio da coordenação, da instituição, quem monta e organiza a empresa são alunos, são ali seus colegas, são os nossos amigos. Então, isso já é uma diferença bastante marcante. Ao fazer parte de uma empresa júnior também, o aluno, ele está tendo o contato direto com a prática do que ele aprende. Então, por exemplo, alguns cursos são bastante teóricos. É o caso do nosso curso de Relações Internacionais. Então, estar ali trabalhando na empresa júnior, seja na Ítaca, seja na Conex, seja na Domani, o aluno está ali vendo coisas que ele não aprende na sala e ele está permitindo errar porque ele está ali aprendendo. Então, ele está tendo toda essa troca, aprendendo muita coisa, e ao mesmo tempo ele está adquirindo uma experiência que vai fazer muito efeito no futuro dele. Ele vai ter aquilo no currículo dele e ele já vai saber, ele já vai se diferenciar de possíveis
candidatos numa possível vaga de emprego, então é uma oportunidade que compensa muito qualquer pessoa que está na graduação agora, se tiver a oportunidade de buscar. É uma coisa que, assim, é claro que a gente é suspeito para falar, já que nós somos os presidentes, já que nós somos diretores, são os cargos mais altos da empresa e a gente quer buscar novos membros, mas é de fato uma experiência bastante interessante para todo mundo e realmente bastante agregadora. Você quer falar alguma coisa, Felipe, por favor? Sim, antes de tudo, eu queria fazer um agradecimento aqui também ao senhor Edson Machado, nosso ex-reitor, que deu todo o suporte, também deu toda a estrutura para a gente alcançar o CNPJ, principalmente no processo de registro no cartório. Ele foi um grande pilar para a gente, deu todo um aparato no momento que a gente mais precisava. Mas falando do MEG, falando do Movimento Empresa Júnior, vamos lá. O que mais me fascina é esse ambiente dinâmico, esse ambiente de interações. A gente tem acesso a falar com alunos de todo o país, a gente pode proporcionar troca de experiência, troca de aprendizado, troca de trabalho. Então, a gente vê que tudo a gente passa por altos e baixos. A gente tem a oportunidade de conhecer de perto a realidade do que é o setor privado no ICRU. Então, eu separei aqui alguns pontos, nessa pouca vivência que eu tenho, que considero importante ressaltar sobre o movimento em si, né? Além de ressaltar tudo que o Rodrigo falou. É a questão da experiência profissional. Não tem outra. Essa vivência do dia a dia da profissão é o que faz. Por mais que a gente tenha conhecimento teórico, a prática é a melhor forma de aprendizado. Então, essa aplicação desse conhecimento, tanto de sala de aula, quanto de palestras, quanto de eventos, que tanto o IESB proporciona nessa área, outras empresas proporcionam, você colocar isso na prática, saber como fazer na sua área escolhida, isso vai aumentar o seu networking. Então, o aumento de networking também dá todo um suporte, todo um aparato. E também é muito bom para futuras oportunidades no mercado de trabalho. E esse espírito empreendedor também é essencial, porque a gente pensa os graduandos, os alunos, os discentes, eles podem se sentir inclinados a sair da faculdade ou abrir sua própria empresa, ou trabalhar em uma empresa já grande, uma multinacional, ou uma micro e pequena empresa e crescer junto com essa empresa. Então, a nossa ideia é proporcionar maiores formas de você ingressar no mercado de trabalho, você expandir o leque. Então, se espelhar em colegas, se motivar, lidar e conviver com ideias diferentes, você aprende que não é a sua opinião, mas é a opinião do coletivo, é o que é melhor para o coletivo. Então, esse desenvolvimento de liderança em si, você incentiva seus colegas de modo que as pessoas trabalhem com entusiasmo, visando um objetivo em comum. Você aprende, eu costumo dizer na Ítaca, né, que você aprende que a opinião do coletivo salva, sempre vai salvar, porque você só pode avançar se tiver uma opinião bem formada, e para ter uma opinião bem formada precisa ter o consenso de toda a equipe. São todos que trazem resultados individuais. Então, eu acho isso muito importante, você vestir a camisa da empresa, você levantar e defender a bandeira de uma empresa. É isso que a Concentro proporciona, essa federação, né? Então, eles proporcionam para a gente maiores oportunidades de trazer opções diferentes aos clientes de serviços, de produtos. Então, é isso que mais me fascina no movimento Empresa Júnior. Perfeito, gente. Agora eu gostaria de chamar o nosso convidado especial, que é o Josemar Franco, consultor de comércio internacional da BNBJ, para comentar um pouco com a gente sobre a área de consultoria. Obrigado, Maria Clara. Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, agradecer a você, o Rodrigo, o Felipe, e também deixar meus parabéns pela fundação da Ítaca. Eu sei que não é fácil, também fui do Movimento Empresa Júnior, então acompanhei de perto algumas fundações de alguns EJs, e eu deixo aqui os meus parabéns para vocês por essa conquista. Eu tenho certeza que vai ser apenas o início de uma trajetória de muito sucesso. Eu preparei uma apresentação para facilitar a nossa conversa sobre consultoria de comércio internacional. Então, pessoal, a apresentação vai facilitar um pouquinho. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Os meninos estavam falando sobre o MEG, e eu também sou um pouco suspeito para falar sobre o MEG, porque eu fiz parte do movimento Empresa Júnior, né? E foi um movimento muito importante para a minha trajetória profissional.
Eu sou graduado em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília e eu fiz parte da empresa júnior do meu curso lá, que é a Conex. Então, hoje eu trabalho com comércio internacional e o início desse apreço pela área surgiu na minha passagem pela empresa júnior do meu curso. Então, eu só queria reforçar o que o Felipe falou, que, de fato, é muito importante a gente ter essa vivência mais prática no nosso curso. Eu também achava, na minha época, que o curso era muito teórico e eu precisava dessa vivência prática, e fez toda a diferença fazer parte da Conex. Lá eu fui consultor de projetos e depois diretor de negócios. O diretor de negócios é a função responsável pelas vendas da empresa, então eu gostava bastante também dessa área comercial. E eu percebi que isso foi fundamental para que eu conseguisse entrar no mercado profissional. Então, no meu primeiro estágio na Apex Brasil, que é a agência de promoção das exportações e atração de investimentos do governo brasileiro, que é uma agência filiada ao Ministério das Relações Exteriores. E na minha entrevista foi assim fundamental. A conversa foi quase que completamente baseada na minha trajetória na Conex. Então, na minha experiência com consultoria de negócios internacionais, e foi bem legal ter visto que, de fato, o MEG fez muita diferença no início da minha caminhada. Então, depois da Apex, eu fui para a BMJ, que é onde eu estou até hoje. Lá eu sou consultor de comércio internacional, entrei como estagiário em 2018, e é uma área que eu adoro, a área de consultoria, né, de comércio internacional, que também é similar aos serviços que a Ítaca oferece. Então, entrei como estagiário e fui efetivado como consultor de comércio internacional. E nesse meio tempo também, entre a Apex e BMJ, eu ainda estava no MEG e fiz parte da Concentro, que é a Federação das Empresas Júniores aqui do Distrito Federal. O Felipe até comentou um pouco sobre ela. Eu acho que o papel da Concentro é fundamental para poder impulsionar o movimento Empresa Júnior no Distrito Federal. Como ele falou, hoje existem diversas empresas júniores na UNB, acho que são mais de 30, 40 empresas de diversos cursos, e é muito legal que a gente consegue entrar em contato com pessoas, conhecer pessoas de diferentes cursos, é uma plataforma de networking muito interessante. Então, nesse meio tempo entre a Apex e BMJ, eu também fiz parte da Concentro em 2019. Esse é um pouco da minha trajetória, para vocês me conhecerem um pouquinho também. E agora eu vou falar um pouco sobre a BMJ, que é a consultoria onde eu trabalho, que eu acho que é interessante para a gente trocar uma ideia. Então, a BMJ é uma empresa de consultoria. Ela foi fundada em 2011 pelo ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o senhor Miguel Jorge, e pelo ex-secretário de Comércio Exterior, o Elber Barral. E ela conta com profissionais altamente qualificados, tanto vindos do setor privado como do setor público. E eu acho que é interessante também falar que, além do comércio internacional, que foi o início, né, da consultoria, a consultoria foi fundada com um foco maior em comércio internacional. Hoje a gente tem uma área muito forte, se não a área principal, que é de relações governamentais. Então, hoje a consultoria ela atua tanto em comércio internacional, mas também em relações governamentais e em assuntos tributários. Aqui tem algumas das nossas principais áreas de expertise, mas não são apenas essas. Então, a consultoria cresceu bastante desde a sua fundação em 2011. E falando um pouco mais sobre a consultoria, a nossa sede fica aqui em Brasília, mas nós também temos escritórios em São Paulo e em Belo Horizonte, e também contamos com consultores externos em outros lugares espalhados pelo mundo, né? Então, a gente tem consultor em Washington, Genebra, Dubai, em Buenos Aires também. Então, isso é bem legal porque faz muita diferença, né? Para esse serviço de consultoria, a gente consegue passar uma análise mais apurada para os nossos clientes, tendo consultores em loco nos outros países. E aqui também um pouco sobre a área de atuação em comércio internacional. Acho que é uma das áreas, é uma das partes da apresentação que mais pode ajudar quem tem interesse pela área. Eu, quando eu entrei no curso, queria ser diplomata. Não sei se ainda está assim, né? Mas muita gente também queria ser. E eu para falar a verdade, eu quase nem conhecia a área de comércio internacional. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar um pouco mais sobre a área de atuação em comércio internacional, eu sempre gosto de falar, porque isso facilita quem tem interesse pela área entender um pouco mais sobre ela e também ficar mais motivado para entrar nessa área. Então, na consultoria, a gente tem
4 principais eixos de atuação em comércio internacional. O primeiro deles aqui é o eixo de defesa comercial no Brasil e no exterior. Então, resumindo todos esses tópicos, a gente ajuda empresas e associações em investigações de antidumping, medidas de salvaguarda. Então, aqui é principalmente, e aí eu acho que tentando falar rapidamente o que seria uma medida antidumping, né? Para não ser também muito técnico, mas dumping, pessoal, é quando uma empresa exporta um produto do seu país com um valor menor do que ela vende o seu produto no país de origem para um terceiro país. Então, vamos supor, uma empresa brasileira vende o seu produto aqui a R$100 e ela exporta para os Estados Unidos a R$10. Então, isso é um dos critérios para ser caracterizado como dumping. Além disso, também tem os impactos dessa prática para a indústria local, então para a indústria nos Estados Unidos. E aí, quando isso é caracterizado, existe uma investigação, e se essa investigação der que houve dumping, se inicia a aplicação de uma medida antidumping, que é uma sobretaxa em importação daquele produto para compensar essa prática desleal de comércio. Então, uma das nossas áreas de atuação é em defesa comercial, tanto no Brasil como no exterior. A gente já apoia algumas empresas em outros países que estão passando por... não que estão passando pela investigação, né, mas que a investigação, de certa forma, vai ter algum impacto para o seu negócio. Além disso, tem a parte de negociações internacionais e acesso a mercados, e aqui é uma das áreas que eu trabalho, então eu sou apaixonado por essa área. A gente ajuda empresas multinacionais, associações setoriais a aumentarem as suas participações em determinados mercados, mas também a abrirem mercados. Eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas alguns mercados você não consegue acessá-los, mesmo que você queira. Então, por exemplo, produtos de origem animal e produtos de origem vegetal, você não pode exportar esses produtos para qualquer país. Mesmo que você tenha um cliente, precisa haver uma negociação entre os governos para que aquele mercado seja aberto. Então, além disso, também entra a parte de análise de barreiras ao comércio, acompanhamento das negociações internacionais. Então, acho que foi o Rodrigo que comentou sobre o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. A gente acompanha essa negociação até hoje, apesar dela ter sido concluída em 2019. Em princípio, o acordo ainda não foi ratificado, ainda está passando por alguns processos de revisão legal. Inclusive, foi o tema do meu TCC. Então, essa parte de negociações internacionais realmente é uma das áreas que eu mais gosto. E eu acho que é uma área que tem muito potencial para ser explorada, né? Eu acredito que a Ítaca também explora um pouco essa parte de acesso a mercados com as consultorias de exportação e de importação, tentando facilitar para os clientes a visão sobre aquele mercado. Então, além disso, tem a área de OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. A gente já apoiou alguns setores em contenciosos da OMC. A OMC é o principal órgão regulador do comércio internacional. Então, além de diversos acordos sobre comércio internacional serem negociados no âmbito da OMC, também são feitas... A OMC é como se fosse o órgão de apelação do comércio internacional, a Suprema Corte do comércio internacional para os seus países membros. Então, quando algum país viola um dos acordos da OMC, o país que se sentiu afetado pode pedir a abertura de um painel, né? Óbvio que existem diversas etapas a serem seguidas, mas o país pode pedir a abertura de um painel e aí vai abrir uma disputa entre esses dois países, e a gente já apoiou alguns setores brasileiros nessas disputas no âmbito da OMC. Além desse eixo, pessoal, nós também atuamos com alterações tarifárias e desoneração fiscal, e aqui tem um impacto direto, né, muito palpável para as empresas. Então, é você reduzir o imposto de importação, e a gente sabe como a carga tributária no Brasil ela é pesada, e principalmente quando a gente fala de importação, porque o imposto de importação ele é como se fosse a base de uma cascata. Então, além do imposto de importação, quando você vai importar, você também paga ICMS, IPI, PIS/COFINS. Então, quando você reduz o imposto de importação, você tem um benefício muito grande. Então, a gente também atua nessa área, e isso a gente consegue dar benefícios muito palpáveis para as empresas. Então, esses são os 4 principais eixos da nossa área de atuação em comércio internacional. Lembrando que a gente também trabalha com relações governamentais, assuntos tributários,
E para a apresentação sobre a BMJ, um pouquinho da minha trajetória, eu trouxe esses pontos. Agora eu fico à disposição de vocês, para também não ser um monólogo, e eu não ficar falando aqui por um tempão, mas para a gente conversar de fato e também abrir para as perguntas no final. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Josemar. Sua participação, sua apresentação foi muito rica, muito didática, esclareceu muita coisa do que a própria Ítaca faz e foi bem direto ao ponto do que como que funciona o processo, qual é o geral do trabalho e tal. Acredito que tem algumas pessoas aqui que não conheçam, então foi realmente muito enriquecedor. Muito obrigado pela sua fala. Eu também agradeço, Josemar, agradeço pela participação, agradeço por esse enriquecimento que você proporcionou para a gente. A gente que é da Ítaca, a gente considera a BMJ como um espelho, né? A gente quer seguir os passos, a gente quer poder caminhar no mesmo caminho, e a gente sabe que é um caminho, como você falou muita questão tarifária, muita questão burocrática, isso pesa bastante, porém eu acho que a Ítaca nunca desiste, e você mostrou para a gente que pela BMJ nunca desistir, ela alcançou tudo o que está alcançando e merece bastante. Então, eu agradeço mais uma vez. Pessoal, e também para fazer uma complementação à minha fala, eu comentei que trabalho na área de acesso a mercados e negociações, mas essa parte de alterações tarifárias também é a outra área que eu trabalho bastante. Então, só para não esquecer, né, de citar essa área que ela é tão importante na minha trajetória. E eu acho que, Felipe, é exatamente isso. A nossa resiliência faz muita diferença, né? Então, por isso que eu iniciei minha fala citando a minha felicidade em relação à fundação da Ítaca. Tenho certeza que vai ser um processo ainda que vai trazer muitos benefícios, não só para vocês, enquanto estudantes, enquanto profissionais, mas também para os futuros membros, né? Então, vocês estão abrindo as portas para que mais estudantes universitários tenham essa possibilidade de se capacitar e já de ter uma experiência no mercado profissional, mesmo no início do curso, né? Não, muito importante essa sua fala. Pouco antes o Felipe disse que a BMJ é uma referência para a gente, e eu acredito que seja para muitas outras pessoas no curso, mesmo aquelas que não estão na Ítaca, e mesmo as que não são do IESB, e outros cursos também. Realmente muito, muito enriquecedor, muito obrigado. A gente tem umas perguntas, a gente gostaria de passar para essa fase agora, e a gente vai respondendo junto. Então, a Letícia Mosqueira acabou de mandar uma pergunta para a gente. Como anda o cenário para empresas brasileiras? Positivo ou negativo a internacionalização? Eu vou responder, então. Eu acho que seria difícil, né? Ou então inesperado eu falar que as empresas estão indo muito bem nesse cenário de pandemia. De fato, a pandemia afetou todos os países, todas as economias. Acho que tirando a China, que obteve crescimentos contínuos, a maioria das grandes economias foi muito afetada pela pandemia. E isso tem um impacto direto para as empresas brasileiras também. Mas eu gostaria de ressaltar que as empresas do nosso agronegócio têm se saído muito bem, e principalmente pela competitividade dessas empresas. Então, a gente sabe que nós somos grandes exportadores de produtos do agro, então soja, milho, carne de frango, carne bovina, algodão, café, açúcar, nós somos os maiores exportadores de açúcar. Então, as empresas do setor do agronegócio tiveram um desempenho muito bom no ano passado, relacionados ao comércio internacional, seja pelo aumento da demanda. Então, houve um aumento de demanda, né, dos mercados internacionais. A China passou a importar ainda mais do que ela já importava do Brasil, mas também pela desvalorização do real. Então, quando a gente pensa no comércio internacional, principalmente do ponto de vista do Brasil, é muito importante a gente olhar para o câmbio. E o real, como vocês já sabem, se desvalorizou bastante ano passado. Salvo engano, foi a segunda moeda que mais se desvalorizou, talvez depois acho que lira turca ou a moeda da Argentina, uma dessas duas moedas. O real foi a segunda que mais se desvalorizou. Então, para as empresas que exportam, isso é positivo. Então, o agronegócio se saiu muito bem, apesar do cenário caótico, né? No entanto, eu queria ressaltar que, trazendo um contrapeso, né, a nossa indústria foi muito afetada.
O agronegócio, como vocês sabem, ele é considerado um setor essencial da nossa economia, então ele não foi paralisado, né? Porque ninguém pode esperar 3 meses sem ter comida em casa, é necessário que as pessoas sejam alimentadas, mas a indústria, pelo contrário, alguns setores não foram considerados como essenciais no início, e isso teve um impacto muito forte, porque não só elas precisaram fechar as suas plantas, mas também as cadeias globais foram afetadas. Então, imaginem, não foram só as indústrias brasileiras que foram fechadas durante certo período, mas as indústrias também na China, no Sudeste Asiático, na Europa. E quando a gente fala em um mundo cada vez mais globalizado, que é cada vez mais interdependente, e esse é um conceito que a gente escuta muito em relações internacionais, né, a interdependência complexa que vive o nosso mundo atualmente, uma empresa que fecha na China tem impactos no mundo inteiro. Então, a indústria como um todo foi muito afetada pela pandemia do coronavírus. Então, acho que os 2 principais pontos, quando a gente analisa o cenário das empresas brasileiras, é fazer essa diferenciação entre as empresas do agronegócio que conseguiram se beneficiar, de certa forma, não da pandemia, né, mas da conjuntura comercial, e a nossa indústria que teve uma recessão, e eu diria que o setor industrial vem sendo afetado nos últimos anos, vem perdendo participação na nossa pauta de exportação. Então, acho que sobre essa pergunta da Letícia, são esses os principais pontos. Uma outra coisa que talvez faça sentido em relação a essa pergunta seja o setor de serviços. Não necessariamente os brasileiros, mas dá para ver durante a pandemia um crescimento do setor de serviços em alguns países, como Uruguai, Portugal, Alemanha, Estados Unidos. Então, assim, não é muito, pelo menos não na Ítaca, nunca foi prioridade, nunca aconteceu da gente fazer relacionação de serviços, ou ao menos cogitar algo assim, mas houve um crescimento, né? Sim, exatamente. As próprias lojas atualmente, as próprias empresas que são referência do Brasil na questão de vendas, o próprio comércio varejista, eu posso citar como exemplo, eles já estão fazendo essa transição para o ambiente digital de forma definitiva. Hoje tem essa afirmação de que o futuro próximo, que é o que eu já considero que a gente esteja nele, é que as lojas tenham, em vez de ser loja física com ponto digital, seria loja digital com pontos físicos. O espaço físico vai ser só para retirada de material. Então, você tem que se adaptar a esse ambiente digital. Coisa que a gente não começou a usar na Ítaca devido à pandemia, a gente estava com muito receio, muito medo de começar essa transição para um workplace por meio de um aplicativo, trabalhar num aplicativo, que a gente fazia tudo presencial, e a gente viu que deu muito certo. Quando você faz por meio de um aplicativo, uma plataforma, existe mais facilidade de você conseguir, estando em sua casa, estando em um local mais reservado, se você poder participar de uma reunião, do que você estando num presencial, que você tem que pouco tempo, às vezes é corrido, às vezes você tem outras obrigações. Então, essa transição para o ambiente digital, eu creio que, até o Josemar pode me corrigir se estiver errado, trouxe mais adaptabilidade e mais flexibilidade para as próprias trocas comerciais. Eu acho que é exatamente isso, Rodrigo e Felipe. Opa, acho que ele caiu, né? Caiu? Travou. Eu acho que deu uma travada. Oi, pessoal. Pronto, voltou. Desculpa. É um dos problemas, do home office. O Felipe estava falando do lado positivo, que é enorme, mas esse também nem tudo é só um mar de rosas, né? Mas o que eu iria falar é que é exatamente isso, Felipe e Rodrigo. O que a gente observa é que o e-commerce ele se tornou uma realidade, né? Então, a pandemia trouxe diversas mudanças que já eram esperadas para ocorrer no futuro, mas que foram, talvez, trazidas mais rápidas do que a gente imaginava. Então, a realidade do home office, muitas empresas hoje funcionam à distância e eu acho que isso é algo que veio para ficar. Então, diversas empresas deixaram de ter aquele sistema de ponto, né, da pessoa ter que ir lá, bater o ponto pela manhã, bater o ponto quando sai e entrar nesse mundo virtual. E aí eu cito como exemplo a própria PMJ, que no momento os seus funcionários estão fazendo home office, né, não é algo para sempre, definitivo, mas no momento a gente tem feito home office e tem saído muito bem.
A gente comemorou até mais de um ano de home office agora, a gente começou em março do ano passado, então já tem um tempinho. E além disso, o e-commerce, o comércio digital. O que eu queria pontuar é que essa pauta ela ganhou muita força no ano passado por conta dessa aceleração devido à pandemia e, inclusive, entrou na agenda do comércio internacional, né? Uma das pautas mais importantes. Os países começaram a debater mais, fechar acordos sobre comércio eletrônico. Então, o próprio Mercosul avançou na discussão intra-bloco sobre um protocolo de comércio digital, isso tudo para atender às demandas do novo mercado, né, do novo cenário do comércio internacional. Acho que outra pauta também que vem ganhando muita força, né, é a pauta ambiental. Então, a gente percebe que a União Europeia vem defendendo muito, batendo nessa tecla da agenda ambiental há um certo tempo, e agora com a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, a pauta ganhou ainda mais força, né? Então, acho que um ponto também interessante para a gente discutir, falando principalmente do Brasil, né, no Brasil, para as nossas empresas, é sempre ter em mente o impacto dessa agenda para o comércio internacional e principalmente para as dinâmicas dessas empresas. Perfeito, gente. Obrigada por responder a pergunta. A gente tem mais algumas aqui no chat. Tem a do Lucas, que é: qual o passo mais essencial para a internacionalização de uma empresa? Posso falar, pessoal? Não sei, para não começar todos, mas então, só puxando essa, eu acho que quando eu estava na Conex, principalmente, a gente atendia pequenas e médias empresas. Então, essa era, sem dúvidas, uma das perguntas que a gente mais ouvia, né? Então, o Felipe comentou sobre a prospecção ativa, que é muito importante para as consultorias de empresas júniores. A gente escutava muito essa pergunta de como exportar, como saber se eu estou preparado, e isso é muito difícil de determinar esse, aquele e o outro critério, assim, de uma forma muito pragmática, né? Porque isso vai muito de uma avaliação não só nossa enquanto consultor, mas também do próprio empresário. Às vezes a gente, analisando a empresa em si, pode perceber que ela possui essa capacidade, mas não necessariamente o empresário está disposto a isso, entende todos os riscos. Então, eu acho que o mais importante é o empresário, o tomador de decisão, entender, conhecer bem o comércio internacional e fazer um cálculo de viabilidade, né? Então, saber se o seu produto... Porque quando a gente fala de internacionalização, gente, não basta apenas querer, como eu comentei anteriormente. Alguns produtos você nem consegue exportar. Precisa ter uma adaptação das suas embalagens, você precisa ter uma capacidade produtiva ociosa, de certa forma, porque se você já tem um certo mercado cativo no Brasil, você vai precisar aumentar a sua produção para exportar para determinado país. E aí você vai precisar adaptar a sua embalagem, entender se aquele país tem alguma tendência de consumo que é diferente da brasileira. Então, às vezes cores importam na embalagem, então vai muito além apenas de você identificar se aquele produto é demandado por determinado mercado. Acho que quando a gente fala de matchmaking, que é justamente você encontrar alguém que queira o seu produto, né, em determinado país, você tem que ter todo o conhecimento prévio dessas questões comerciais. Então, sobre cultura, até cultura é muito importante quando você é um pequeno empresário, né? É muito necessário que você entenda todas essas dinâmicas de mercado. Então, eu diria que antes de analisar a empresa, a produção da empresa, os produtos da empresa, você precisa conversar com quem toma decisão. Então, até numa palestra uma vez do Minervini, que é uma pessoa que já está na área há muito tempo, né, que possui livros nisso, ele comentou que quando a empresa deseja exportar, desde do funcionário no chão da fábrica que está fazendo o produto ali, até o CEO precisa ter essa mentalidade exportadora. Então, eu diria que perpassa também pelos funcionários da empresa isso. Eu acho que você deu uma resposta extremamente mais elaborada do que eu estava pensando em falar. Eu ia falar uma coisa, assim, no mesmo sentido, no mesmo caminho, que depende do contratante, depende da pessoa que quer fazer isso, se ela está pronta, se ela entende o que ela está fazendo, se
como a empresa dela funciona, como o comércio internacional funciona, quais são as ambições dela. Nossa, muito obrigado pela sua fala. Você levou o que eu queria falar muito além. Realmente muito rica essa resposta. Eu gostei muito também da colocação do Josemar, até porque a gente entende que como que a gente pode trazer isso para dentro da Ítaca, né? Quando a gente fala de prospecção ativa, a gente fala de entender a dor do cliente, de se colocar no lugar do cliente, ter essa empatia de pensar como o cliente pensaria. Se eu tô com uma empresa, eu quero gastar o menor valor possível e ter o melhor serviço possível. A nossa função como empresa que vai prestar um serviço que vai sanar a dor do cliente, creio eu que é exatamente o que o Josemar falou. Primeiro fazer essa análise estrutural, ver quais que são vários nichos separados, fazer uma organização, um planejamento estratégico muito forte para que você possa ajudar o cliente a chegar no meio termo. Às vezes o cliente ele sempre vai ter esse pensamento inicial de gastar bem menos para ter o melhor serviço. Caiba você a demonstrar ao cliente a meio que mudar essa chavinha, a mostrar que existe formas e formas de você ter um serviço. Se você quer um serviço a curto, médio ou longo prazo, que eu vejo que é muito o perfil da BMJ, né? Vocês trabalham com serviços realmente que perduram por muito tempo, que trazem um benefício realmente a longo prazo. Então, acho que só depende dessa avaliação conjunta, né? Felipe, só aproveitando para fazer um gancho em relação à tua fala, eu acho que é fundamental ter isso em mente quando a gente fala de prospecção ativa, né? Como eu comentei, eu fui diretor comercial da minha J Conex e a gente tinha um mindset muito importante em relação a vendas, porque a gente sabe que é fundamental para qualquer empresa ter lucro, né? Ainda mais quando a gente fala do MEG, porque o lucro da empresa, o faturamento é reinvestido nos próprios membros. Então, às vezes, as pessoas não entendem essa dinâmica, né? E pensam, você trabalha de graça. Não, a gente não trabalha de graça, a gente trabalha pela capacitação. Então, eu mesmo participei de alguns treinamentos. Eu participei de um treinamento específico na época, organizado pela Fibra, que era R$500. Então, imaginem, nem todo mundo tem R$500 para andar pagando em treinamentos numa área que você tem interesse. Então, esses treinamentos são muito importantes quando a gente está iniciando uma carreira, e a minha J me proporcionou esse treinamento de graça. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de empresa júnior também, a gente tem que lembrar dessa parte, né? A gente está se capacitando, e aí a parte de vendas é fundamental, porque se a empresa não consegue vender, ela não vai conseguir reinvestir nos seus membros. E hoje a gente tem empresas júniores que, na época que eu fiz até 2019, né, quando eu ainda acompanhava, que faturavam 1 milhão ou perto disso. Então, assim, imagina quanto elas não vão conseguir impactar os seus membros por meio de treinamentos, palestras, viagens e capacitações. Então, acho que esse mindset, de fato, é extremamente importante. Ainda mais vindo, né, da área de comercial como eu vim. É verdade, o Felipe, ele tá ali muito próximo da nossa diretoria comercial, ele entende isso, né? E, nossa, muito importante a sua fala sobre a capacitação. A gente já ouviu bastante, é a nossa inspiração diária, assim, com os nossos guardiões da Concentro, eles contando histórias de que a EJ deles levou eles para várias capitais do Brasil para fazer um curso, para ter um encontro com alguém, para ver algo acontecendo ali na prática. E com certeza é uma inspiração enorme, né? É uma coisa que a gente quer pra gente também. Nós temos outra pergunta? Temos outra pergunta. O Pedro Heller falou: Oi, sou estudante de réu e queria fazer a seguinte pergunta. Qual a especialização ideal para me dedicar à área? O senhor, que eu acredito que seja o Josemar, recomenda algum curso ou instituição? Olha, primeiro eu queria dizer que eu não sou senhor, tá? Eu sou muito novo para ser chamado de senhor. Deixa para os 60, 70. Não, mas eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque eu sentia essa necessidade de uma especialização também na área, principalmente quando eu estava começando. Não sei como que é no IESB, né? Mas na Católica, na UNB, também eu sei que a matéria de comércio internacional ela fica muito para o final do curso. Então, às vezes, a pessoa conhece a área de comércio internacional quando está quase se formando, e aí não tem o tempo, né, para ir fazer um estágio, para entrar na Ítaca, por exemplo. Então, eu acho que
Pedro, como você ainda é estudante de réu, tenta aproveitar essas oportunidades mais próximas e aí depois você pensa na especialização. Então, por exemplo, se você for um aluno de réu do IESB, entra na Ítaca. Acho que vai ser uma oportunidade incrível para você conhecer mais a área, se capacitar, entender a dinâmica de uma consultoria de comércio internacional, mas não só isso, entender a área em si, né? E, além disso, também busca um estágio na área de comércio internacional. Eu aprendi muito no meu primeiro estágio na Apex Brasil, fiz parte da gerência de inteligência de mercado lá, e foi muito legal, assim, aprendi muita coisa mesmo. Então, assim, acho que o principal quando você está entrando numa área é você aproveitar as oportunidades que estão disponíveis e que estão mais próximas. Então, se você é um aluno de um curso que tem uma empresa júnior, para mim é fundamental que você passe pela empresa júnior, aluno de réu, né? De qualquer outro curso, na verdade, mas de réu para a área de comércio internacional. E, além disso, também que você aproveite as oportunidades de estágio, porque, citando um exemplo meu mesmo, né, próprio, quando eu fui para a Apex, eu não tinha muito conhecimento na área, eu ainda estava começando, né? Então, eu tinha um semestre de Conex, eu fiquei 2 anos na Conex. Então, assim, eu acho que aproveitar os estágios também são muito interessantes, porque às vezes eles não exigem que você seja um mestre em comércio internacional ou um doutor, muito pelo contrário, né? Vai muito mais a sua força o seu interesse pela área. Então, eu acho que é bem interessante que você aproveite tanto as oportunidades de estágio, mas também as empresas júniores que, na minha opinião, não são excludentes. Eu sei que é uma visão que ainda tem um debate, né, no MEG sobre isso, mas do meu ponto de vista não é excludente, eu fiz parte das duas e consegui aproveitar muito das duas oportunidades. Então, aproveitando até, pessoal, eu já ia esquecendo, mas a gente na BMJ está com uma vaga aberta de comércio internacional. Então, olha que coincidência, né? A vaga abriu acho que ontem ou antes de ontem, e aí eu já deixo aqui para vocês também pesquisarem nas nossas redes, então no nosso Instagram, LinkedIn, lá vai ter mais informações sobre a vaga, mas vai ser muito interessante que vocês se candidatem. A BMJ hoje, sem dúvidas, é a maior consultoria de comércio internacional, então não é sempre que uma vaga está aberta, né, disponível. Aproveite essa oportunidade. Vendendo o meu peixe aqui na pergunta, mas é que eu lembrei. Não, eu juro que eu tava aguardando pro final te perguntar se não ia conseguir um estágio para alguém que tava aqui assistindo pra gente, e você foi e já falou. É realmente muito legal. Quem estiver assistindo, a gente vai divulgar também. É muito interessante para todo mundo. É um vendedor nato, né, Josemar? O cara divulga o peixe dele em qualquer situação. Aprendeu muito na diretoria comercial. Gente, mas desculpa, Rodrigo, você ia perguntar no final queimei a largada, né? Mas eu acho que essa parte de venda é muito importante para tudo na vida, né? Às vezes você não vai vender um produto, mas você vai vender uma ideia. Então é algo que eu levo sempre para mim, assim, de tentar ter uma comunicação mais assertiva e aproveitar as oportunidades, né? Então eu agradeço pelo elogio, Felipe, vou levar como elogio, sim. Muito legal, gente. Ainda temos muitas perguntas aqui no chat. Eu vou escolher aqui da Maria Luísa Bailão. Ela falou: Josemar, tenho uma dúvida. Quais os benefícios e diferenças entre a internacionalização de produto e a internacionalização de produção? E quando usar cada processo? Eu vou, então, aproveitar de novo para começar, se vocês me permitem, mas eu queria dizer que são duas estratégias muito complementares, então pensem comigo. Quando você internacionaliza, quando você exporta alguma coisa, é muito provável que você também importe algum insumo. Então, quando a gente fala, vou pegar o agronegócio, né? Um dos setores da nossa economia. Muitas pessoas não sabem, pensam que o agronegócio, a gente produz tudo que a gente utiliza na produção, né? Então, desde a semente até a colheitadora. Mas acontece que não, a gente importa muito fertilizante. Então, querendo ou não, quando a gente fala, eu internacionalizo o meu produto, sou um produtor de soja, sou um fazendeiro que possui uma fazenda de soja. Eu não estou só internacionalizando o meu produto, também estou internacionalizando a minha produção, de certa forma. Então, eu acho que existem benefícios
em todo o processo de internacionalização, mas óbvio que existe diferenciações de estratégias. Então, por exemplo, quando a gente pensa em importar e exportar, é o primeiro passo que uma empresa dá em relação à internacionalização. Existem outras estratégias que são mais avançadas. Então, o que é recomendado, né, para um empresário que está decidindo internacionalizar a sua empresa? Que ele comece pelo mais fácil, menos complexo, né? Que é você importar ou exportar um produto. Porque quando a gente fala em internacionalizar a sua produção, isso já é uma forma de você internacionalizar a sua produção. Mas existem outras. Então, existe você investir em um determinado país para abrir uma fábrica lá, então levar parte da sua produção para lá. Mas, assim, isso tudo tem que ser considerado do ponto de vista econômico, né? Então, será que faz sentido você abrir a fábrica em um outro país ou é melhor você apenas importar daquele país de alguma empresa que já está lá? Então, eu vejo muito por esse lado. Para uma empresa multinacional, ela consegue aproveitar melhor todos os pontos para uma empresa grande, né? Todos os pontos das cadeias globais de valor. Então, se faz mais sentido para ela estar num mercado que tem mais disponibilidade de determinado insumo, talvez é melhor que ela tenha uma fábrica lá do que ela importe daquele mercado. Mas isso vai muito do tamanho da empresa, né? Não dá para a gente sugerir para um empresário pequeno, para uma empresa pequena, que ele abra um negócio em outro país porque ele precisa de um insumo que vem daquele país. Ou então, para que ele venda para determinado país, ele abra uma loja naquele país, ou então uma fábrica naquele país. Acho que vai muito dessa relação custo-benefício, né? Então, acho que quando a gente fala de internacionalização de produto, seja que talvez você tenha focado mais na exportação, né, de um produto. De certa forma, a gente também está falando da internacionalização da produção naquele produto, né? E hoje, pessoal, é muito difícil a gente pensar em uma indústria que não tenha alguma parte da sua produção internacional, né, internacionalizada. Eu citei o agronegócio porque muitas vezes a gente tem a ideia de que hoje a gente fala até de agroindústria, né, de tão complexo que ficou a coisa. A gente não é competitivo porque a gente tem um campo com 100 mil pessoas plantando com enxada, né? A gente tem máquinas que plantam, que colhem, que adubam. Então, hoje tudo envolve, de certa forma, produtos importados e exportados. Então, eu acho que os dois processos são muito correlacionados, talvez não sejam a mesma coisa, mas andam muito juntos, né? E aí, quando usar, acho que é esse o ponto, é ver o que faz mais sentido para você, né? Então, eu não sei se entendi certo, mas talvez quando você fala em internacionalização de produto, seja a exportação, e internacionalização de produção seja esse segundo passo, né? De abrir uma fábrica em algum lugar, abrir uma matriz, uma filial. Então, acho que vai mais das dimensões da empresa e as próprias capacidades dela. Muito legal. A gente tem outra pergunta aqui, que é do Douglas Boni. O Boni, ele era o nosso presidente organizacional até o ano passado. Então, que bom que ele está aqui com a gente. Ele fez um papel... foi muito importante para a fundação da Ítaca também. E ele falou: Oi, Josemar, obrigado por participar da live. Eu gostaria de perguntar sobre o que foi mais importante na EJ que você pôde aplicar depois na prática. Oi, Douglas, eu lembro que a gente conversou, acho que no semestre passado, em algum momento, então bom conversar com você novamente. E assim, eu poderia passar o restante da noite e o final de semana comentando sobre o que foi mais importante na EJ que eu pude aplicar depois, mas eu vou tentar ser um pouco menos prolixo do que eu costumo ser, né? Até pelo horário da nossa live também. Mas, gente, sem dúvidas tem uma importância fundamental até hoje. Se não fosse pela minha EJ, talvez eu não estivesse aqui conversando com vocês, né? Então, acho que os meninos falaram muito bem no início sobre a importância do MEG, mas tentando trazer de uma forma mais prática, eu vejo em duas questões principais. Uma em relação aos conhecimentos da área na qual eu trabalho e outra relacionada a conhecimentos de mundo, a vivência empresarial, né? Melhor falando. Então, assim,
eu não tive nenhuma experiência profissional antes da Connex. Então, foi na Connex que eu aprendi a ter uma dinâmica de trabalho, a entender melhor como que funciona uma empresa. E isso tudo eu utilizo até hoje. Então, a questão de vendas mesmo. Cara, é uma coisa que eu utilizo até hoje. Eu acho que a gente precisa saber aproveitar as oportunidades, né? Ainda mais quando a gente fala de consultoria, que não necessariamente precisa ter uma área de vendas para que existam as vendas, né? Todo mundo pode vender. Então, assim, eu acho que o que foi mais importante na EJ para mim foi o conhecimento em comércio internacional. Então, foi na minha EJ, por exemplo, que eu descobri o que era um NCM. Tem gente que pode não saber, mas assim, quando a gente fala de comércio internacional, existem muitos conceitos, né, básicos, e que depois a gente vai aprofundando mais, obviamente, mas foi a porta de entrada. Então, entendi o que era um pouco da TEC, que é a nossa tarifa externa comum, do Mercosul, né? Então, NCM, essas questões que depois facilitaram a minha entrada no mercado profissional, na PEX, na BMJ. E, além disso, também as questões relacionadas à vivência empresarial. Então, como acho que foi o Felipe que comentou, antes a gente tinha essa dinâmica presencial, de você ir para a sede da empresa júnior, ficar lá à tarde, ficar um período, e tudo isso foi muito importante para mim, para eu virar a chave, né? Quando a gente entra na faculdade, eu entrei na Connex, que era a minha IJ de origem, no segundo semestre. Então, eu tinha acabado de sair da escola, eu não sabia o que era trabalhar, o que era destinar um tempo, organizar demandas. Isso, gente, gestão do tempo é fundamental. A gente tem 1000 coisas para fazer no dia. Se a gente não conseguir organizar isso, a gente se perde. Então, isso também foi algo que eu aprendi bastante na época da Connex. Então, eu dividiria em 2 áreas, né? A área profissional de vivência empresarial e a área técnica, de conhecimento mesmo sobre o comércio internacional. As consultorias me ajudaram muito. Além de ser diretor de vendas, eu também gerenciei alguns projetos. Então, eu aprendi muito sobre comércio internacional enquanto gerenciei aqueles projetos. Acho que foi isso, Douglas. Interessante que a sua experiência ela é muito parecida com a de muitas outras pessoas que estão no MED. Na própria Ítaca mesmo, nós temos muitas pessoas que estão começando o curso e, em decorrência da pandemia, ou até de outra coisa na vida pessoal dessas pessoas, essa é a primeira vez numa experiência profissional. E a experiência empresarial, como você falou, todos os processos, a gestão do tempo. A gestão do tempo é uma coisa que importa muito para a gente dos cargos mais altos, assim, de quem está liderando o projeto, os prazos. E é muito interessante como, em períodos diferentes, as dinâmicas são as mesmas ainda, sabe? Muito obrigado. Sobre a hora, eu acho que a gente está chegando no nosso prazo. Talvez nós devêssemos fazer os encerramentos agora. O que vocês acham? Isso, eu ia pedir agora para vocês fazerem as considerações finais. Podemos começar com o nosso convidado, né? Já ia falar para não quebrar a tradição, né, que foi iniciada agora. Mas, gente, antes de qualquer coisa, eu queria novamente agradecer pelo convite, pela oportunidade. Agradecer ao Rodrigo, Felipe, a Maria Clara, mas também todos os membros da Ítaca. Acho que foi uma conversa bem legal, muito construtiva, e é sempre interessante porque nunca é uma linha de mão única, né? Então, nunca é apenas vocês que aprenderão algo, eu também sempre aprendo bastante, então agradeço pelo convite, pela confiança, e continuo à disposição de vocês para a gente conversar futuramente, e desejo toda a sorte do mundo para a Ítaca. Fiquei muito feliz com essa notícia da fundação de vocês, e reforço mais uma vez que eu tenho certeza que é apenas o início de uma trajetória de muito sucesso. Contem comigo para o que vocês precisarem nessa caminhada. Muito obrigada, Josemar. Agora pode passar a palavra para o Rodrigo. Bom, muito obrigado, Josemar. Como você disse, foi riquíssima a apresentação, o diálogo, foi muito construtivo para todo mundo, mais para a gente, principalmente para a gente. E, assim, eu não estou nem achando a palavra certa, mas esse otimismo, as suas esperanças para a gente são uma inspiração muito bacana. A gente espera conseguir traçar mesmo um caminho de muito sucesso, e esse é o primeiro passo para isso. Hoje a gente está celebrando a nossa fundação,
E, bom, os planos são muitos, né? Espero que a gente consiga fazer tudo da forma correta e não nos perder nesse caminho, né? Talvez seja o mais importante. E aprender muito em tudo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo Felipe, pela Maria de estarem aqui também, obrigado ao IESB, nosso coordenador do curso que sempre nos apoiou, o nosso ex-reitor do IESB, que deu um empurrão assim com força na gente, a gente decolou com a ajuda dele. É realmente uma noite muito especial. Muito obrigado a todo mundo, ao pessoal que está aqui também. E, bom, boa noite. Felipe, você gostaria de falar alguma coisa? O fato que o Josemar trouxe para a gente, principalmente dessa questão da gestão do tempo, foi o pilar que a gente descobriu que poderia fazer fluir dentro da Ítaca. A gente, quando entrou, a gente tentou abraçar as coisas tudo de uma vez, Josemar, e a gente viu que dessa forma não dava. Tudo ficava pela metade, tudo a gente começava, ia muita gente para um lado, muita gente para um canto. Quando a gente começa a distribuir, fazer essa distribuição, a lapidar, a ver quais são as maiores habilidades de cada um, o que a gente pode jogar, esse aqui é bom para comunicação por fora, esse aqui é bom para gerir por dentro, esse aqui é bom para fazer marketing, bom para fazer gestão de pessoas, bom para comunicar com as pessoas, tem empatia, a gente vê que as coisas começam a fluir. E é exatamente essa gestão que a gente está tentando trazer para a Ítaca. Eu agradeço a ti por, como eu já disse, foi riquíssima a sua apresentação. O objetivo nosso aqui, como a gente não pode estar no presencial comemorando a conquista do CNPJ, a gente quis trazer para uma live do IESB e, ao mesmo tempo, a gente pensou qual que é a melhor forma da gente comemorar o nosso CNPJ. Adquirindo mais aprendizado ainda, que foi o que você proporcionou aqui para a gente, junto com o Rodrigo, junto com a Maria Clara. Então, a gente fica muito feliz e, como eu te disse, o nosso objetivo na Ítaca é fazer com que os alunos entrem e não fiquem, por exemplo, vou ficar 1 mês, 2 meses na Ítaca, 3 meses vou sair. A gente quer trazer gente para se identificar com a nossa filosofia de trabalho, se identificar com o nosso organograma, com o modo que a gente enxerga de ver trabalho, ou trazer uma forma diferente que possa ajudar. A gente está aberto a qualquer tipo de correção, e pessoas que fiquem 1 ano, 2 anos, que realmente façam melhor do que a gente fez. E esse é o nosso objetivo. De agora em diante, a gente está com esse objetivo da federação, mas a gente quer que futuramente, quando tiverem os novos representantes da Ítaca, novos diretores, eles alcancem novos patamares, né? Então, agradeço o Rodrigo, agradeço a Maria Clara também, agradeço ao coordenador do curso mais uma vez, o senhor Marco Menezes, agradeço ao senhor Edson Machado e a Concentro por ter dado todo o suporte para a gente também, para a gente ter chegado onde a gente chegou. Alguns nomes são importantes de ressaltar, como Coutinho, Jason e Karina. Obrigado, pessoal, obrigado pelo evento, foi grandioso. E eu também aqui gostaria de fazer os agradecimentos finais ao Josemar, que é o nosso convidado, ao Felipe e ao Rodrigo. Também agradecer a Leila, que está fazendo essa transmissão ser possível. E queria agradecer a todos que estão presentes aqui, que fizeram perguntas, interagiram no site. Foi super bacana para a gente fazer essa live dar certo. Então, muito obrigada a todos e boa noite.